Mais uma vez estou com a minha Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo 23. Livro de Gênesis, capítulo 37, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores. Sobre esta palavra que nós lemos no versículo de número 23 do livro de Gênesis, eu quero estar intitulando o tema desta mensagem: Deus inverte situações. A Bíblia conta a história de José como um filho que Jacó teve, um filho fiel, um filho que Jacó teve, que ele temia a Deus e temia o seu pai. A Bíblia diz que por esse fato dele temer a Deus e ele temer o seu pai Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos, porque José, ele era um homem que ele tinha no seu coração a verdade, ele tinha a sinceridade. E a Bíblia diz que Deus começou a revelar para José acerca daquilo que Deus havia de fazer no futuro na vida de José. E diz a Bíblia que Deus revela para José uns dos seus sonhos que seria realidade futura, e que esse sonho seria uma visão que Deus estaria fazendo na vida de José uma grande obra. Diz a Bíblia que quando Deus revela a José os sonhos que seria uma visão do cumprimento da palavra que Deus havia de fazer na vida de José, José, num belo dia, sentado com seus irmãos à mesa, a Bíblia diz que José conta os seus sonhos para os seus irmãos. José conta os seus sonhos para a sua família. José conta que ele havia sonhado e que ele estava no campo, e que no campo que ele estava, levantava junto a ele e aos seus irmãos e ficava de pé vários molhos que eles estavam ali colhendo, e que se inclinava perante o de José. Isto seria uma autoridade que Deus daria a José, da sua família se curvar perante ele, quando Deus levantaria José. José então, com aquela simplicidade, José que não era José do Egito, mas sim era José de Deus, ele tem outro sonho, e ele, sentado na mesa, ele revela este outro sonho para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, que ele havia sonhado outro sonho, e que ele também, neste outro sonho, ele estava sonhando, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. A Bíblia diz que a partir deste momento, quando José relata os sonhos que Deus havia dado para ele, a Bíblia diz que ele começou a ser odiado pelos seus irmãos. Entrou a ira no coração dos seus irmãos, porque José começou a contar os seus sonhos. Às vezes nós contamos os nossos propósitos, às vezes nós falamos dos desígnios, dos projetos de Deus na nossa vida, e a Bíblia diz que nós não podemos estar colocando as visões que Deus nos dá, para que nós não possamos ser perseguidos e até mesmo o adversário tentar roubar os planos de Deus. Mas a Bíblia diz que José, um menino inocente, um menino dócil, um menino que temia o seu pai Jacó, a qual a Bíblia diz que Deus havia trocado o seu nome para Israel, ele, com a sua simplicidade, ele revela os seus sonhos, ele revela aquilo que ele havia tido, e ele começou a ser perseguido a partir deste momento. A palavra do Senhor, ela é verdadeira em nossa vida. Deus muda as situações da nossa vida no tempo em que o Senhor sabe da nossa necessidade. A Bíblia diz que José, ele começou a passar por uma situação onde ele não ia esperar. Ele começou a ser odiado pelos seus irmãos. Ele começou a ser perseguido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que um dia o seu pai Jacó, ele manda José ir até o campo, José levar para os seus irmãos água, alimento, para
eles que estavam ali cuidando das ovelhas do seu pai, dos animais do seu pai. E diz a palavra do Senhor que Jacó, o pai de José, por haver amado mais José, ele havia feito uma túnica para José. Ele havia feito uma túnica de várias cores. Isto era um símbolo de que havia uma honra na família. Por isso José começou a ser odiado. O adversário sabe o que Deus tem nos dado. Ele sabe o que Deus tem te dado. Ele quer tentar roubar a tua túnica, como os irmãos de José fizeram. Tentaram roubar a túnica de José. Quando Jacó deu a túnica para José de várias cores, os seus irmãos tentaram levar a túnica de José, porque sabia que José era um homem onde Deus havia de usar muito. Ele tinha revelações, visões espiritual. Ele havia recebido a túnica da autoridade. Quando ele vai para o campo, que ele vê os seus irmãos, que ele chega todo alegre, todo feliz, para abraçar os seus irmãos, para entregar o alimento, a água que o seu pai Jacó havia mandado levar. Os seus irmãos então agarram José, e a Bíblia diz no verso 23 que nós lemos, que aconteceu que quando José chegou aos seus irmãos, eles tiraram a túnica de José, eles arrancaram a túnica de várias cores que ele trazia, eles roubaram a túnica de José. O adversário tenta roubar o que Deus te deu. Você que ouve esta mensagem, mas a Bíblia diz que Deus não permite o adversário roubar. E a Bíblia diz que José agora começa a passar por uma decadência familiar. José agora é segurado pelos seus irmãos, que tomaram a túnica dele e lançaram José na cova. A Bíblia diz que José foi lançado pela sua família na cova. Eles queriam matar a reputação de José, eles queriam roubar o que José tinha, eles queriam tirar aquilo que era honra, a túnica de várias cores que o seu pai Jacó havia te dado para José. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer mudar a tua situação. Deus quer inverter a tua situação, como esta palavra que nós lemos, e também o título desta mensagem: Deus inverte situações. Quando seus irmãos jogam ele na cisterna, eles achavam que José ia morrer naquele lugar. Eles achavam que José ia perecer ali naquela cova. Mas eu quero te dizer uma palavra para você. Podem tentar te jogar na cova, podem tentar te invejar, podem tentar matar, quem sabe, os teus sonhos, os teus projetos, mas não consegue destruir o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de José. Podem tentar lançar a tua vida, prender a tua vida numa cova, mas a Bíblia diz que Deus vai inverter a tua situação. Deus vai inverter como inverteu a situação de José. Deus vai mudar a tua história, como mudou a história de José. A Bíblia diz que quando os seus irmãos estão ali, e eles estão olhando para José, rindo na cara de José, dizendo: olha o sonhador, olha aquele que o pai Jacó ama mais, olha aquele que tem uma túnica de várias cores, que é mais recebido do que nós, olha aquele que diz que Deus fala com ele está perecendo numa cisterna, numa cova, agora o fim dele chegou. Mas a Bíblia diz que Deus usa o próprio inimigo para poder abençoar as nossas vidas. Tem momento. A Bíblia diz que os seus irmãos, eles começaram a olhar para José, e a palavra do Senhor diz que quando eles estavam olhando para José naquela cisterna, naquela cova, de repente passa uma tribo de ismaelita que ia para o Egito. Eles resolvem tirar José da cova, e eles resolvem vender José para ser escravo. Eles então agora vendem José por 20 moedas de prata. Nós olhamos para esta palavra, nós vemos que José, ele era um tipo de Cristo do Velho Testamento. O Senhor Jesus também foi vendido. O Senhor Jesus também foi traído, como José foi traído pelos seus irmãos. Ele foi traído por Judas, vendido por 20 moedas de prata. Ele também foi levado para o deserto do Calvário.
ele foi levado para o deserto da crucificação, Senhor Jesus. Como José foi tirado daquela cova e levado para o deserto, vendido como escravo. Mas a palavra de Deus diz que Deus inverte a situação. Deus vai invertir a situação da sua vida neste momento. Deus vai invertir a sua causa. Deus vai mudar a tua história, como Deus mudou a história de José. Quando José chega no Egito, a Bíblia diz que José, ele chega como escravo. Mas a palavra do Senhor diz que quando José está no calabouço, quando José está preso pelas correntes, os agrilhões do homem, ele está dentro daquela prisão. Deus começa a interpretar para ele os sonhos do rei do Egito. E a palavra do Senhor diz que José começa a ter interpretações dos sonhos de Faraó. De repente os magos, aqueles que estavam do lado de Faraó, os feiticeiros, não conseguiam interpretar. Então mandaram chamar José. José, quando começa a interpretar o sonho de Faraó no Egito, é porque a história de Deus começa na vida de José a partir deste momento. Deus começa a inverter a situação de José a partir deste momento. Então Faraó olha para José, e a Bíblia diz que quando Faraó vê José, que está naquele momento interpretando os seus sonhos, a palavra revela que aí começa a mudança na vida de José. Deus vai começar a mudar a tua história. Deus vai começar a mudar a tua vida também. Deus vai trazer para você de volta a tua túnica, como aconteceu na vida de José. Deus vai levantar José agora. A Bíblia diz que José, ele é recebido por Faraó. E a Bíblia diz que Faraó, ele começa a falar com todo o Egito, com os seus servos. E a Bíblia diz que Faraó, ele coloca o anel no dedo de José, e ele diz desta maneira que José ia ser governador do Egito. José agora, a quem estava ali, a quem era recebido pelo rei Faraó, ele agora governava o Egito. Deus inverteu a situação de José. Agora a sua família, os seus irmãos que estão perecendo, que estão passando necessidade em meio aos desertos, eles agora vêm até José para se curvar, para pedir a José, para se humilhar e pedir a ele a misericórdia. E a Bíblia diz que a visão de José se cumpre, que o sol, a lua, a sua mãe, o seu pai, as 11 estrelas, seus irmãos se curvavam perante dele, porque Deus muda e inverte a situação. José agora é colocado no trono para ser governador. Deus muda totalmente a história de José, como Deus muda a tua história também. E naquele momento a sua família olha para José e vê que José foi levantado por Deus. Eu quero te dizer para você, Deus está mudando realmente a tua vida. Deus tem mudado a vida do ser humano. Deus tem mudado a vida do homem, e Ele vai inverter a situação, como inverteu a situação de José. Como José agora é governador do Egito, também Deus vai te levantar como cabeça e não cauda, como a palavra do Senhor nos descreve. Toda a família de José se curva perante ele, todos os servos de Faraó se curva perante ele, e acharam perante José um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus. Acharam nele um homem que Deus inverteu a situação. Deus inverte a situação da sua vida, e que você possa tomar posse desta palavra, que esta palavra muda a tua história, que você venha entender que Deus está mudando a situação para inverter a tua história. A tua túnica, a túnica da autoridade, o Senhor Deus fez para você. O Senhor Deus entregou para José. José agora, ele é honrado, porque a história de José
foi mudado a situação invertida por Deus. Que Deus possa te abençoar. Você ouça este lindo louvor para a sua vida espiritual. Amém. É novinho, bonito, mas ele canta igual velho. Experiência. Agora escuta a história que nós vamos cantar para vocês. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Aí, Valério. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará